que passa na cabeça de um homem no minuto exato em que ele tem certeza que vai morrer? Em dezembro de 1849, em São Petersburgo, um jovem escritor foi amarrado a um poste numa praça. Ele havia sido condenado à morte por participar de um grupo de leitura que discutia ideias contrárias ao czar. Os soldados levantaram os fuzis e então chegou um oficial a cavalo com envelope. A pena havia sido alterada pelo imperador. A morte virou 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, e esse homem era Fyodor Dostoiévski. Naqueles segundos, entre a venda nos olhos e o tiro que não veio, ele relatou ter uma percepção exata do que era a existência, e do tempo que havia desperdiçado sem perceber. E nos 4 anos seguintes, na Sibéria, ele conviveu com assassinos, camponeses e a base da miséria russa. Ele não somente estudou o comportamento humano em bibliotecas, ele o observou no limite da sobrevivência. E quando foi solto, aos 31 anos, ele tinha a melhor matéria-prima possível para sua literatura. Dostoiévski não apenas inventou os cenários descritos nos livros dele, ele os viveu. Sua vida adulta foi marcada por epilepsia e dívidas crônicas. Ele era viciado na mesa de roleta, não apenas pela chance de ganhar, mas pelo risco da ruína, pela sensação de estar completamente vivo diante da possibilidade de perder tudo. Chegou a apostar até os direitos dos próprios livros. Para pagar essas dívidas, ele se submetia a contratos predatórios. O romance O Jogador foi escrito em apenas 26 dias. Se atrasasse em um único dia, o editor assumiria os direitos autorais de tudo que ele já havia escrito e de tudo que ele fosse escrever pelos próximos 9 anos. E para cumprir esse prazo irreal, contratou uma estenógrafa de 20 anos chamada Ana. Ele digitava e ela escrevia. Entregaram o livro no prazo e meses depois se casaram. Dostoiévski perdeu filhos. Sua primeira esposa morreu de tuberculose. Ele viveu boa parte da vida na fronteira entre a miséria e a sobrevivência apertada. E de tudo isso saíram os personagens das obras dele. Raskolnikov, o estudante pobre que mata para provar uma teoria, veio diretamente da Sibéria, lugar em que Dostoiévski conviveu com homens que haviam cometido diversos crimes e carregavam o peso disso no corpo e na consciência. Cada personagem de Dostoiévski era um experimento, uma pergunta que ele precisava responder sobre si mesmo e sobre a humanidade. A ficção era, para ele, um laboratório da própria vida real. E isso, na minha opinião, torna ele o maior escritor que já existiu. Um dos livros mais conhecidos de Dostoiévski é Crime e Castigo, em que ele narra a história de Rodion Raskolnikov. A história se passa nos cortiços de São Petersburgo. Raskolnikov é um ex-estudante brilhante, mas está na miséria. Deve mês de aluguel, veste trapos, vive trancado num quarto minúsculo onde mal cabe uma cama, e lá ele desenvolve uma teoria. Ele diz que a humanidade se divide em 2 grupos: os ordinários, que obedecem às leis e os costumes, e os extraordinários, como Napoleão, os gênios que fazem a história acontecer, que têm o direito de passar por cima da moral quando isso serve a um propósito maior. Não existe um Deus para ditar as regras. A moral é mera convenção social. Então, no livro, Raskolnikov identifica um alvo, Aliona Ivanovna, uma velha agiota que vive no mesmo bairro. Ela empresta dinheiro a juros abusivos para os miseráveis da vizinhança, estudantes, funcionários e famílias desesperadas. Raskolnikov conhece ela, já penhorou alguns objetos com ela. Na cabeça dele, ela é uma parasita, um ser inútil que suga a vida dos outros. Matar ela e tomar o dinheiro para usar em algo de valor seria, na lógica da teoria que ele desenvolveu, um ato de superioridade racional e não um crime por si. Então ele planeja cada detalhe, vai até o apartamento dela com um machado escondido sob o casaco, ela abre a porta e ele a golpeia. Então acontece alguma coisa que ele não tinha previsto. A irmã mais nova de Aliona, Lizaveta, aparece. Ela é mais simples, uma pessoa gentil que não tem nada a ver com os negócios da irmã. Está no lugar errado na hora errada. Mas Raskolnikov entra em pânico e mata a irmã também. 2 crimes. O segundo completamente fora da teoria. O segundo não tinha justificativa racional alguma. E é aí que o romance começa de verdade. Raskolnikov não é preso no primeiro momento. Ele consegue sair sem ser visto. O crime poderia ter ficado impune.
mas nas semanas seguintes ele começa a se destruir por dentro. Febre alta que deixa ele dias de cama, delírios, uma incapacidade de manter uma conversa normal sem sentir que está sendo observado, julgado e o seu crime descoberto. Quando alguém menciona por acaso o assassinato numa conversa, ele desmaia. Ele planejou o crime com frieza, mas não consegue suportar o peso de ter cometido esse crime. Ele descobre que não é um Napoleão, que a teoria que ele construiu para se elevar acima da moral era uma mentira que ele contou para si mesmo. Napoleão não ficava com febre depois de uma batalha. Napoleão não desmaiava ao ouvir o nome das vítimas dele. Dostoiévski estava fazendo uma observação que vinha direto da Sibéria. A estrutura humana não obedece às abstrações filosóficas. A consciência, as relações com os outros seres, não seguem teoria nenhuma. E quem tenta forçar a seguir paga um preço que nenhuma racionalização consegue evitar. E o outro grande teste da psique humana de Dostoiévski está no livro Os Irmãos Karamazov. O livro foi publicado em 1880 e é o último e o maior romance de Dostoiévski. E frequentemente ele é considerado o maior livro já escrito pela humanidade. O núcleo do livro gira em torno de 3 irmãos, cada um representando uma forma diferente de ver o mundo. Temos Dmitri, que opera pelos instintos e pela paixão. Alyosha, que vive pela fé. Ele é gentil, humilde e é discípulo de um velho monge chamado Zosima. Ivan, ele representa a razão intelectual. E Ivan, no livro, ele é ateu, mas não é um ateu clichê. Ele admite que Deus pode existir. O que ele rejeita é o mundo como ele é. Ele senta com Alyosha numa taverna e abre algum recorte de jornal. E eram fatos reais que Dostoiévski pesquisou na imprensa russa. Uma menina de 5 anos foi trancada em uma latrina pelos próprios pais numa noite de frio. Uma criança foi despedaçada por cães na frente da própria mãe por ordem do general. Ivan lista diversos horrores ao seu irmão e faz a pergunta: se a criação do universo, a salvação de todos e o bem eterno exige como preço a tortura de uma única criança inocente, você aceitaria esse projeto? E Alyosha, mesmo com a sua fé, diz que não. Ivan então diz que está devolvendo o seu bilhete de entrada para esse universo. Ele recusa uma harmonia que é construída sobre o sofrimento dos inocentes. Ele não nega necessariamente Deus, mas ele recusa participar de um mundo que se apresenta dessa maneira. E Dostoiévski, que era ele mesmo crente, não enfraquece o argumento de Ivan, não coloca nenhuma resposta final na boca de Alyosha, porque sabia que a fé, que não consegue olhar para o sofrimento real, não merecia o nome de fé. Então Dostoiévski conta uma história escrita por Ivan no seu livro, chamada de O Grande Inquisidor. Nessa história, Cristo volta à Terra durante a Inquisição Espanhola e ele é preso. O inquisidor o interroga e avisa: você falhou. A humanidade não quer liberdade que foi dada por Cristo segundo a Bíblia. Ela quer pão e segurança. A liberdade gera angústia. A igreja corrigiu o erro de Cristo, oferecendo às pessoas autoridades, milagres e mistério em troca de liberdade. É uma mentira, mas é uma mentira necessária. Ao fim do discurso, Cristo não discorda, ele não diz nada. Ele se aproxima do inquisidor e o dá um beijo. Não responde com argumento racional, porque o argumento racional opera apenas no plano teórico. E o inquisidor é absolutamente coerente nesse plano. O beijo não é gentileza, é a demonstração que existe uma forma de estar no mundo que a lógica simplesmente não consegue alcançar. E essa forma tem um nome: o amor concreto pelo outro. Não o amor abstrato pela humanidade, que o inquisidor também diz sentir, mas o amor pela pessoa real, imperfeita, na frente dele. O amor que não precisa resolver a questão de Deus antes de agir. E essa acaba sendo a resposta de Dostoiévski. Dostoiévski morreu em 1881, aos 59 anos, enquanto ainda planejava a sequência dos Irmãos Karamazov. E nos anos finais ele encontrou certa estabilidade graças à gestão da sua esposa. As dívidas estavam pagas, ele recebia cartas de leitores de toda a Rússia dizendo que seus livros os haviam salvado. Dostoiévski nunca escreveu um tratado filosófico em si, mas ele foi mais influente que muitos filósofos que o fizeram. Ele diz que é fácil amar a humanidade em abstrato, é difícil amar uma pessoa real, imperfeita. O grande inquisidor diz que ama as pessoas, e ele realmente acredita nisso,
mas ele ama um amor teórico, distante. Ele transformou a humanidade numa abstração que precisa ser gerenciada e perdeu de vista qualquer ser humano concreto. Ivan acaba tendo os melhores argumentos lógicos sobre o sofrimento. Ivan, no final do romance Os Irmãos Karamazov, colapsa numa crise mental. Não porque ele perdeu em algum argumento, mas porque viver apenas na frequência da razão, sem o enraizamento no outro concreto, é uma forma de existência que a natureza dele não suportou. Dostoiévski conheceu o pelotão de fuzilamento, o trabalho forçado, a fome e o luto. Ele não resolveu o problema do sofrimento. Ele investigou e escreveu sobre como continuar vivendo apesar do sofrimento. E escreveu personagens que vivem essa investigação até o limite, para quem nunca foi ao pelotão de fuzilamento pudesse entender o que está em jogo nessa vida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.